noite. É um prazer estar mais uma vez aqui no Ceará, lançando o filme. Enfim, eu estou muito emocionado da morte do companheiro Tito. Realmente foi uma das pessoas mais doces que eu conheci. Um grande homem, que realmente mexeu muito comigo. Mas é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês, que é Verônica Cavalcante, atriz do filme, Nanego Lira. Pois é, Verônica. Vamos pro filme, pessoal. Já está ficando tarde, é isso. Obrigado, boa noite. Filmar o barco surgiu a partir da necessidade de um conto que eu li, chamado O Barco, do livro Ofos, do Carlos Emílio Corrêa Lima, que é um escritor cearense, e que foi um conto que eu fiquei encantado. Vi que daria um filme ali, não sei se um curto ou longa, mas que daria um belo filme. Só que era um conto infilmável, era muito difícil adaptar aquilo ali para o cinema. Então, eu acho que o primeiro desafio foi esse. Como adaptar esse conto para o cinema e criar uma narrativa em torno dele. Eu li na adolescência, no final dos 18, 19 anos, né, rodei mais 3 longas depois disso, né, o Grão, Clarice e Mãe e Filha, e foi até bom, porque eu amadureci bastante, e como o filme exigia uma dramaturgia muito específica, que é um filme cheio de enigmas, de mistérios, foi bom ter demorado esse tempo todo para filmar. E também demorou também por conta da dificuldade, né, de arranjar financiamento para esse tipo de cinema, né, que é um cinema mais autoral. Mas eu fiquei bem feliz com o resultado. O Carlos Emílio estava ontem na sessão, ficou muito emocionado. Acho que foi a primeira vez que ele viu. E o resultado na tela foi bem interessante. No filme anterior, no Clarice, eu tinha trabalhado com bastante luz, eu fotografei também. É um filme que necessitava de bastante luz, porque a gente filmava a casa, o casarão era muito escuro, e eu queria fazer um filme com muita iluminação, enfim. Levei um parque de luz bem grande. E pro barco eu também levei luz. Só que eu quis aproveitar a luz da natureza, né? Isso ia me demandar um pouco de tempo, né? Porque tem os momentos certos para filmar. A gente filmou o filme basicamente na hora mágica ali, tanto amanhecer como final de tarde, muitos planos 5, 6 horas da tarde a gente fez. E durante o amanhecer também. Então, nossa janela de filmagem ficava sempre reduzida, né? Mas foi gratificante fazer, principalmente as internas do filme, feita com luz de lampião, porque ficou muito bonito, ficou plástico na tela, né? Ficou uma referência ao próprio Rembrandt, que é um pintor que eu admiro bastante. E tinha essa ideia na cabeça de fazer telas como Rembrandt. E também uma referência de um diretor que eu amo de paixão, assim, que não me canso de falar, que é o Kubrick. Né, o próprio Barry Lyndon foi feito assim também, com lentes bem abertas, né, apenas com luz de vela, uma luz quase renascentista, que no caso não dava para reproduzir aqui no Ceará, porque a luz é duríssima, mas as noturnas sim, ficaram com essa luz. Algumas noturnas foram feitas apenas com luz da lua, né, por isso que eu levei uma lente muito aberta para fazer. E foi um trabalho lindo, assim, sabe? O resultado, um trabalho que você fica feliz em ter feito. E eu optei por fotografar o filme por isso, porque tinha essas experiências assim, fotográficas que eu também não sei se outra pessoa ia topar ou não, ou ia querer fugir um pouco da estética que eu estava propondo. E foi isso, basicamente foi isso. Mas sempre é um desafio, né? Você dirigir, fotografar. Eu, às vezes, tenho que contar muito com a compreensão dos atores nesse processo, porque eu estou dividindo as duas funções. Às vezes tem a luz para eu cuidar e tem os atores. Eu fico naquela correria. Mas ainda bem também que tem a Bárbara, né? A Bárbara Cariri, que é minha irmã, é produtora e no filme ela faz assistente de direção, que faz bem esse elo e a gente discute bastante o roteiro do filme, então ela está sempre ali como um braço direito para dar assistência para os atores quando eu estou cuidando da luz. Mas como no caso do barco foi menos luz, então foi mais fácil esse diálogo com o elenco em si. O Rômulo, eu tinha trabalhado com ele, tinha fotografado um filme do Marcelo Iqueda, chamado O Homem que Virou Armário, conheci o Rômulo ali, já conheci outros trabalhos dele, em curta e longa, e vi que era a pessoa ideal para fazer esse papel, da letra A. Né? A Verônica, eu já trabalho com a Verônica e o Nanego, eu trabalho desde 2007, no Grão, né? A gente trabalhou junto, tem uma parceria já de mais de 10 anos, né? É como se fosse da família, assim, né? É o terceiro longa que eu faço com a Verônica, basicamente. A Sâmia, que é uma atriz cearense, Sâmia Delavô, era uma atriz que eu tinha muita vontade de trabalhar, né? E a gente conseguiu dessa vez afinar essa parceria
E foi um papel que exigiu muito dela, né? A Sam, ela se expõe muito no filme. E ela, eu acho que é meio motriz, assim. Ela é a engrenagem que faz desestabilizar a narrativa do filme, né? Ela que chega ali para mudar a ordem das coisas. O Everaldo também é o segundo longa que eu trabalho com ele, querido também lá da Paraíba. E o Nanego também trabalhando com grão com ele, né? Então é um elenco meio, para mim, familiar. Fora o Rômulo, que é a primeira vez que eu trabalhei a Sâmia. É um elenco que eu já conhecia, que confia bastante assim, nas indicações que eu dou no roteiro, né? Que é sempre um roteiro, por mais que tenha ali todas as indicações de fala, é um roteiro que vai se transformando, vai se mudando durante o filme. E foi muito tranquilo o trabalho com o elenco. Fiquei super feliz com o resultado. A primeira exibição pública do filme, né, foi no Sunscreen Film Festival, lá nos Estados Unidos. Depois a gente foi para outro festival nos Estados Unidos, o Interurban. Teve a exibição anteontem no Estantila, Festival da Espanha, na Competitiva. E aí a exibição no Brasil foi aqui, no Cine Ceará. Né, na abertura do festival eu recebi esse convite, já tinham visto o filme, se interessado bastante, e o convite para abrir. Abrir o festival sempre é emocionante, né? Porque todos os seus amigos estão ali, convidados, gente de todo lugar da América Latina. Foi uma emoção nova, eu nunca tinha feito uma abertura de um festival, né? Eu acho que esse filme vai caminhar muito no exterior, já tem outros convites aí a gente vai exibir na Ucrânia, na Alemanha, na Inglaterra, em Londres, né? E vamos ver o que é que acontece, assim, eu tô querendo lançar esse filme até o começo do ano que vem, né? Não quero demorar muito, porque também eu tenho que lançar um documentário chamado A Jangada de Wells, né? Que conta um pouco da passagem do Orson Welles aqui no Brasil, especificamente aqui no Ceará, na Praia do Mucuripe, né? Quando ele filmou It's All True. Então os projetos estão se acumulando, então eu tenho que ver se lanço logo esse filme para dar vazão a esses projetos. E fora, sei lá, tenho que fotografar um longa, tenho outro longa para filmar, chamado Mais Pesado que o Céu, que é um road movie de estrada barra pesada, assim, pesadíssimo. Pelo menos no roteiro ainda tá naquela, quando eu leio, assim, chega a me dar um... eu tô voltando pra trilogia da morte, um negócio pesado, sabe? E basicamente é isso. A gente vai tentar lançar o Barco no primeiro semestre de 2019. Quando eu tava filmando Clarice, Petros falou sobre esse novo roteiro que ele tinha, o Barco, né? Mas falou só assim, rapidamente. Depois, acho que uns 2 anos depois, ele entrou em contato de novo e enviou o roteiro. E no primeiro contato com o roteiro, eu fiquei encantada pela história e achei incrível essa história dos filhos letra, né? E aí fiquei entusiasmada mas também fiquei um pouco assim apreensiva, querendo entender qual o significado que isso teria para essa personagem que eu teria que criar para o filme, teria que trabalhar para o filme, desenvolver. Mas assim fiquei super feliz e super instigada em entrar no processo com ele, e assim a gente começou, há 2 anos atrás. Foi bem bacana porque a gente ficou hospedado bem próximo da locação. Então a gente estava o tempo todo em contato. Foi um processo bem... Geralmente os filmes de Petros, a gente tem uma margem de tempo bem boa para a gente... Assim, a gente não se encontra antes, mas assim, no durante ele já deixa aquele tempo para que a gente tenha um trabalho de laboratório, de muita conversa. E nesse filme, especialmente, a gente ficou a pousada era praticamente muito próxima da locação. Então a gente estava o tempo todo circulando pelo ambiente do filme, né? Que era a praia, as falésias ali. E a gente tinha umas reuniões à noite que a gente questionava algumas coisas do roteiro e ele justificava e a gente questionava e foi assim, a gente ia filmando e ao mesmo tempo ia elaborando, reelaborando algumas coisas também. Ai, foi emocionante, assim, eu estava numa expectativa grande, porque é um trabalho feito há 2 anos atrás, né? Então eu estava imaginando as cenas que tinham sido gravadas, o que tinha feito. Parece que a gente revisita, assim, né? As sensações, elas vêm de novo. Então ontem foi super emocionante, porque eu estava com tudo isso, assim, eu estava carregada daquele ambiente de novo, e da história, e de todo o processo. E numa noite, assim, com tantos homenageados, né, e ídolos da gente também. E foi uma noite super especial ontem, a da exibição do filme.